Estamos de volta. O, o Lucas tinha me mandado mensagem que não estava me vendo. Eu encerrei e estou retornando, guardando. Ah, aqui, ó, Lucas Benjamin. Ô, tudo bom? Tudo bem? Como é que tá, Pedro? Tudo bem, tecnologia é feita pra gente se Vamos, adaptar. vamos aprendendo com isso. Cara, cada dia é um aprendizado. Eu Eu também, tive comigo a mesma coisa. Eu tenho, pra você ter uma ideia, só para explicar, eu tenho dois telefones, então eu deixo um caso um não funcione. Aí o primeiro não deu certo, eu fui correndo pegando um. Mas vamos lá. Vamos embora. É, queria agradecer a sua presença, né? Você ter aceitado, né? Eu imagino que está todo mundo com os horários adaptados, então eu É, acompanho você. Vocês estão fazendo treinos também, é uma dos assuntos que a gente vai sim, falar. sim. E eu queria primeiro que você se apresentasse, né? Contasse um pouco também do seu trabalho, do que você vem fazendo, e a gente vai entrando nos assuntos. Legal. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui falando um pouco da nossa caminhada, da nossa trajetória, o que é tudo que nós fazemos e também tentando agregar de alguma forma para as pessoas aí com conteúdo válido para passar por esse momento Uhum. o menos traumático possível e sair melhor dessa. Tem algumas histórias de alguns atletas nossos incríveis que estão superando nesse momento e vão sair melhor do que entraram nessa quarentena. Eu Uhum. acredito que muita gente é assim, mas vamos lá. Sou Lucas, meu nome é Lucas Benjamin, tenho uma assessor, sou treinador da Carra Multisport, sou treinador-diretor da Carra, junto com a Alessandra, outra treinadora, por coincidência, minha esposa. E somos uma assessoria focada em triatlo extremo e esportes de montanha. Uhum. Nesses esportes de montanha que nós trabalhamos, vem desde triatlo no cross country, na Uhum. Xterra, que é uma marca, mas acaba se denominando triatlo cross country, muita gente fala que é Xterra, né? Uhum. Mountain bike, corrida de montanha, e o triatlo extremo, que é uma vertente do triatlo em distâncias full distance, né, distâncias próximas à distância de Ironman, em situação extrema, natação em água gelada, pulando de um barco, noturna, Uhum. ciclismo de estrada com grandes acúmulos altimétricos, subindo bastante, e a corrida de montanha muitas vezes, ou uma corrida mista, Uhum. que mescla aí asfalto e terra. Dentro dessas modalidades, na Carra nós temos bastante atletas também de corrida tradicional. Eu dizer sobre essas modalidades não significa que nós não temos atletas iniciantes. Então Uhum. temos também a galera da corrida que só corre maratona de asfalto, que quando eu falo só corre, me entendam bem, que só faz essa modalidade. Não que Sim. correr uma maratona seja só, pelo Fácil. amor de fácil. Então, temos atletas que pedalam no asfalto. Uma coisa que acontece com a gente foi naturalmente acontecendo desde que inauguramos a Carra, foi os atletas que só andavam no asfalto, só corriam, só pedalavam no asfalto, passaram também a andar na terra, a experimentar outras coisas. Então, isso para a gente foi um motivo de orgulho apresentar outras vertentes do esporte para que eles conheçam também outras possibilidades dentro do próprio esporte que ele praticava, seja a corrida, apresentar a montanha, apresentar Uhum. uma corrida em trilha e tudo que circula em torno disso. Além de treinador, sou atleta também, corro todas essas modalidades que eu relatei. Então a Uhum. carra acaba tomando um pouco a nossa cara, assim. Sim. É, Eu queria começar nesse bate-papo perguntando uma coisa assim. Eu acompanho, vejo que vocês estão fazendo treinos, né, ao longo todos os dias. sim. E qual tem sido os principais desafios aí nesse novo modelo de viver a vida, né, e não parar de treinar, né, pensando em quem é uma assessoria, se é quem
pode denominar isso, mas enfim, vamos Sim. denominar dessa forma. Sim. No começo, a novidade, assim como eram para os atletas, também era para nós. A nossa prescrição ela é online desde o início. Nós temos atletas de fora do país e fora do... Eu estou em São Paulo e temos atletas fora do estado também, então tem atletas que a gente nem conhece pessoalmente. Então, a prescrição é online já. Então, muitas coisas acabaram seguindo do jeito que seguiam. Porém, a gente tem que enxergar as outras coisas que tivemos, né, que enxergar outras coisas que vêm com esse pacote. Que é o atleta que não tinha rolo de ciclismo, que teve que adquirir, porque só pedalava na rua. O atleta que foi realmente um problema maior são os atletas de corrida, porque não estão saindo para correr até agora. Sim. Alguns tiveram condição de adquirir uma esteira e colocar em casa. Tive outros atletas que correram dentro do apartamento 344 voltas, sala, uma coisa louca. Não foi eu que prescrevi isso, foi por conta dele. E foi assim, fiquei admirado e pela força de vontade, mas é uma coisa que tem que tomar cuidado por conta da mecânica, a mudança de mecânica, tá? E provoca lesões e muda muito a sua mecânica num contexto como esse, treinando dessa forma. Mas uma coisa interessante que até hoje a gente tem estudado entre alguns treinadores via esses aplicativos novos, e uma coisa que eu relatei isso, interessantíssima, que foi os famosos educativos, que ninguém gosta de fazer, né? E foi um momento que nós achamos uma brecha para inserir treinos de educativos, mesmo dentro de casa, longe do ideal. Acho que nessa fase as coisas todas são adaptadas. O que não é ideal passa a ser. Né? Então começamos a implementar educativos. A maioria dos atletas que não faziam por conta, a gente pede para que façam, prescreve educativo, mas o cara nunca faz. Passaram a fazer, porque passa a ser um treino específico de educativo. O cara só tem o educativo no dia, claro, com planejamento, intervalos, até por conta da sobrecarga impactual de tendão, ligamento, né? Tem que achar uma forma de direcionar isso. Mas uma forma muito interessante que a gente achou para manter os corredores ativos e até motivados foi inserir treinos completos de educativos, com variações até de alguns exercícios funcionais para dar um volume maior no treino do cara. Legal. Então, a gente também foi se moldando a isso, foi aprendendo também com os atletas. E, enfim, como você mesmo disse, a gente tocou alguns treinos, né, via live e tudo mais, assim como a gente está fazendo, que teve uma adesão muito legal. Notamos, em contrapartida, notamos essa semana que tinha pessoal fazendo nossas lives de treino que não eram nossos atletas, a gente não conhecia. E percebemos que a adesão dos treinos, essa semana em especial, não foi tão grande. E aí essa semana não, semana passada. E aí buscamos saber o porquê, né? E é uma semana que a gente sentiu meio um saco cheio, digamos assim, das pessoas, posso dizer até que uma tristeza, meio, acho que até pela situação econômica também que caminha, as incertezas e tudo mais. Então isso é uma coisa que nos preocupa e nos fez refletir muito para a gente tentar movimentar isso. Legal. E no final das contas, a gente tem trabalhado muito nessa fase, pensando no bem-estar, em como ajudar as pessoas a passarem por isso da melhor maneira possível, cuidando não só da parte física, mas também mental. Então, é um momento para reflexão, é um momento para a gente fazer coisas novas, criar coisas novas, propor coisas novas às pessoas que estão ao nosso lado e também para nós mesmos. Coisas que eu queria estudar, não tinha muito tempo, agora é o momento, e outras coisas. E até dar atenção para pessoas que às vezes você não tinha muito tempo de dar. Talvez esse seja o momento também. Isso cuida da pessoa que você está junto e também de nós. É muito interessante quando você falou, uma das palavras é estudar, né, e tentar aplicar coisas diferentes.
eu queria aproveitar isso e assim, o que vocês têm dentro do trabalho aplicado diferente, né? Ferramentas, estratégias, porque eu acredito que isso não é só a questão dos treinos, dos aplicativos, mas, por exemplo, tem estudado sobre mais mídias sociais para entender como a gente pode se aproveitar disso. O que mais tem no dia a dia que vocês têm para contornar e ir caminhando e se reinventando? A parte tecnológica, assim, toda esses artifícios, essas ferramentas de treinamento, até de comunicação que estão disponíveis hoje no mercado, algumas delas realmente foi novidade para a gente. Esse aplicativo Zoom, por exemplo, é um deles. E também a parte de treinamento. Os aplicativos de treino, Zwift, entre outros que tem disponíveis no mercado. O Zwift é o maior, né, hoje em dia. Tomou uma proporção assim que acho que nem eles acreditavam. Acredito no início. O Corona, assim, eu costumo essa frase, né? Para todo enterro tem o vendedor de lenço, né? Tem o que vende as flores e tudo. Então esses equipamentos que vieram ajudar. Então atletas que não tinham como treinar passaram a adquirir rolo e treinar via rede, online. Então os aplicativos de treino que também me fornecem dados, dá para fazer uma leitura da atual condição física do cara, e as plataformas também que a gente já utiliza com dados de potência e frequência cardíaca, que também nos dão esse respaldo. As ferramentas, a live, fornecer esse treino para a galera, foi posso dizer que a gente saiu da zona de conforto, porque eu não sou dos mais atirados nas redes sociais, assim. Apesar de tentar, a gente tem o nosso pessoal de marketing que cuida da carra, e eles pegam no meu pé para que eu fale mais do que eu faço e do que os nossos atletas fazem. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso. E tenho melhorado também nesse aspecto. E outras vertentes, como eu falei, o treinamento em casa, opções de equipamentos para as pessoas treinarem em casa. Legal. Alguns deles viram essa possibilidade para se hoje mesmo, 2 atletas falaram que estão gostando de treinar em casa, adquiriram alguns equipamentos. A gente prescreve também o treino de musculação do atleta, isso quem cuida é a treinadora Alessandra. Então os caras estão treinando em casa e gostando disso. O que era uma coisa, sabe, um jeitinho, um período, agora vai ter que ser dessa forma, depois volta ao normal. As pessoas estão introduzindo isso e está passando a ser normal treinar em casa. E muitos deles, assim como várias outras atividades, acredito que permaneçam dessa forma em casa. Mesmo depois que tudo isso acabar, a gente vai ter um aprendizado muito grande com tudo isso. Sem falar nos riscos que a obesidade oferece, falando já do nível anterior ao nível atleta, em termos de condicionamento físico, os riscos que a obesidade oferece, principalmente falando dessa doença, e entre outras, mas então, pessoas que não praticavam atividade física, acho que estão criando a consciência de, opa, peraí, deixa eu pelo menos me interessar por isso e ver como quais as possibilidades de eu me exercitar e diminuir esses riscos. Então, o uso da bicicleta, na França agora teve essa proposta deles, né, de retornarem primeiro com as bikes, primeiro e permanecer com as bikes. Na Alemanha também. Na Alemanha também, né? Eu sou suspeito, eu sou apaixonado por ciclismo, então fica fácil falar. Eu queria fazer só um ponto para quem não acompanhou nenhuma live. Eles têm uma estrutura muito legal, eles colocaram uma bandeira. Então, assim, às vezes pequenos detalhes, né, fazem a diferença para quem está assistindo, na comunicação da empresa. Então, assim, são adaptações que, na verdade, elas são dentro da estratégia de comunicação, né? É incrível. Essa locomoção, isso já se fala há anos, né? Eu ainda acredito que implantar isso no Brasil, a população precisa... A população, as ruas... Eu tenho uma opinião um pouco polêmica em relação às ciclofaixas. Eu acho que dividir a mesma pista com os carros não é por tartarugas. O trânsito ainda
no Brasil não é habituado com o ciclista dividindo uma pista com eles, e eu acho que nem deve ser dessa forma. Então, falta planejamento e uma área específica para o ciclista, que ele possa pedalar com segurança. E aí, falando em segurança ainda, aí vai longe, né? Eu queria te perguntar exatamente, né, talvez nesse retorno, né, a gente falou das bikes, você acredita que as pessoas vão buscar mais, obviamente, a questão das atividades, mas também o contato com a natureza, que é muito foco de vocês? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Uma pelo distância, né, acho que saindo dessa fase, nós temos atletas que falaram que mesmo não vão para... Se a academia abrir agora, em junho, por exemplo, eles não querem ir ainda, eles não se sentem seguros para treinar na academia. Então, eu acho que a natureza é uma possibilidade, o isolamento na natureza entre pessoas é muito grande e eu acho que falta para as pessoas. Eu entendo que a pessoa, quando ela pode ter uma vontade de treinar em trilha no meio da natureza, porém tem o primeiro ponto que é complicado, que é a pessoa não pode ir sozinha. Caso aconteça alguma coisa, até alguém achá-la ali, pode ser complicado. Sim, vai demorar um certo tempo. A pessoa pode se perder. Então, a gente entende tudo isso. Ela precisa conhecer alguém que conheça a trilha, que conheça o espaço. Né? E é aí que a gente entra. Assim, a gente tem muita segurança para levar as pessoas onde a gente leva. Estudar também as partes. Hoje em dia, as ferramentas tecnológicas para você estudar onde você está indo antes de estar lá, dá uma segurança maior. Dá uma segurança, porém não te dá garantias. Então... Eu ia perguntar... Desculpa te cortar. Não, pode falar. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? Eu acredito, aí é uma opinião, assim, eu tenho visto, que a gente vai ter essas questões de experiência com natureza, né? Grupos Sim. E tudo mais. E aí eu queria te perguntar como vocês fazem, né? Quais são os relatos disso, das suas experiências, para a gente também falar desse outro lado também que vocês fazem. Vou falar sobre a nossa experiência junto com os atletas, né? Como eu falei no início, nós temos atletas que começaram com a gente que corriam ou pedalavam apenas no asfalto. Tinham experiência até falando em triatlon, em provas apenas de asfalto. E aí, alguns, no primeiro momento, tiveram péssimas experiências na terra por conta dos riscos de torção e outras experiências que não foram tão boas. E acredito que foi por falta de instrução do calçado correto, dos equipamentos que fazem com que aquele momento se torne mais agradável e você possa tirar o máximo do que a natureza está ali para te proporcionar, aquela interação toda. Então, esse é o primeiro ponto, quebrar esse paradigma que às vezes que a pessoa tenha com atividade no meio da natureza, por conta das dificuldades que a natureza impõe. Então, mostrar para ela a gama de opções, de equipamentos para tornar aquela atividade mais agradável. Outra é fornecer, direcionar o treinamento do cara para que ele também tenha mais segurança, mais estrutura de músculo, tendões, ligamentos preparados para essa instabilidade que a natureza causa, que o terreno off-road causa, tanto na bike quanto na corrida. Então, esse é o primeiro ponto, convencê-los, porque convencê-los a irem para a terra uma vez, para ele poder ser picado pelo bichinho e sabe? Eu tenho um atleta em específico, não vou falar o nome dele, se ele estiver assistindo ele vai saber, que ele nasceu no meio do mato, ele nasceu em Santa Catarina, e no meio do mato, lama a vida inteira e tal, levamos ele uma vez, ele falou, eu não aguento mais lama, eu não aguento mais terra, eu nasci no meio disso. Então, foi um relato, mas todos os outros atletas que a gente teve experiência, eles passaram a ficar apaixonados por isso. Então, os treinos que nós fazemos, como a gente direciona esses atletas? Dividimos grupos, temos eu, a treinadora Alessandra, a gente divide, a gente vai um em cada ponta, fechando o grupo. Eu fico naquela coisa, vou e volto, fico monitorando todo o grupo durante a corrida. Dividimos alguns grupos de acordo com níveis, dividimos no mesmo dia do treino ou em dias diferentes, por nível de condicionamento físico, porque
é diferente de você correr numa pista que está todo mundo se vendo e não tem onde entrar, não tem como errar. Então a gente também faz essa divisão. Cada treino é um treino, cada momento dos atletas é um momento. Então, durante o ano, tem várias estratégias que a gente vai mudando para colocar os caras na trilha, no meio da natureza, proporcionar isso para eles e para que depois eles tenham a sua própria opinião. Mas eu me esforço para convencê-los a pelo menos irem uma vez para ver como é e se permitirem essa interação com a natureza. E aí eu queria te perguntar se vocês têm dentro desses grupos famílias que também têm essas experiências com a natureza e contar um pouco, porque é um desafio também das assessorias levarem não só um atleta, mas as assessorias. Sim. Desculpa, a família. A família, Nós temos a gente tem atletas que é marido e mulher, né? E em algumas das trilhas levam os filhos também. Já é filho com seus 15, 16, 18 anos, já são fortes e tudo mais. Levando criança e tudo mais. Todo final de ano nós fazemos um trekking, digamos assim, para a gente realmente levar o grupo todo e ninguém se separar, desde o atleta iniciante até o atletão, até o atleta mais avançado. E aí paramos no alto da montanha, fazemos um piquenique, foto. É incrível, assim. E nossa base de treinamento, nosso quintal de casa, digamos assim, é Paranapiacaba. Nossa. Eu conheço bem a região ali, então posso falar que é quase impossível se perder ali. Eu me perder ali, eu conheço bem a região. E hoje em dia com GPS e tudo na mão, é difícil. Se você souber mexer com o equipamento, você não se perde. Então, levamos família, assim. Legal. A gente tem... A Denise, eu tô vendo que ela escreveu, ela falou. É um exemplo clássico das famílias que temos dentro da Carra. A Carra é uma família, né? Sim. Mas a Denise, o Flávio e o Renato, o filho dela, eles viram e mexem com a gente no meio do mato. E são atletas, são exemplos maratonistas de asfalto, que vieram para a terra e, já pegam pódio de prova e tudo de montanha. Olha. Muito legal. Eu tenho visto alguns amigos que correm, né, em algumas cidades do interior que ainda não tem a questão do isolamento tão forte como nas capitais, que estão correndo no meio do mato. Você acredita que seja uma transição obrigatória e a pessoa, poxa, nunca correu e agora correu, e o que você acha? Eu acho que pode ser uma possibilidade grande. É meio complicado eu, na posição de treinador, né, levando o nome de uma marca, falar sobre o assunto e incentivar alguém a treinar no meio do mato num momento como esse. Então, eu prefiro não dar minha opinião para não tentar influenciar alguém nesse momento. Mas o treinar no meio do mato, sozinho, sem nenhum contato. Primeiro, o sozinho já é complicado por conta de acontecer algo, como eu falei, e você está sozinho ali. Mas o contato físico, o contato social é muito menor. Você não tem esse contato com as pessoas. Então, isso já pensando no vírus, já é um ponto a favor. Porém, são coisas que se contrapõem. Se entrar numa trilha sozinho não é o mais indicado. Mas uma coisa é fato, eu acho que todo atleta, todo praticante de atividade física, seja atleta ou não, ele precisa se proporcionar estar na natureza, proporcionar para ele mesmo essa troca de energia entre você e a natureza, você com você com você ali, não tem muito o que falar muito sobre isso. Uma coisa que é nítida nas provas off-road, seja corrida de montanha, provas de mountain bike, triatlon cross country, são provas que os atletas eles têm uma cooperação entre eles muito maior. Eu entendo também que a velocidade média nessas provas são menores do que o asfalto. Sim. Então permite com que você olhe para o atleta e esteja mais tempo com ele ali. Mas eu percebo que os atletas off-road, os atletas que estão na natureza, eles têm esse lance de ajudar ao próximo mais evidente. Sim. Eu sou suspeito, porque eu também corro
no meio da. Eu me apaixonei também, e até teve um comentário de alguém que eu acabei passando que assim, nós adoramos tênis com lama. É lindo de ver, né? A É bicicleta com lindo lama de. é linda. Dá um trabalho, Dá. mas é lindo. É. Eu queria. O- Oi, pode falar. Não, falando, você vai pedalar, é aquela coisa, né? Mountain bike, pedala uma vez, lava a bike, tem que lavar. Senão as peças moem. E enquanto o bike de estrada, você pedala várias vezes sem nem Sim. lavar a bike. Então tem Eu tudo queria, isso. eu queria te perguntar qual que vai ser a primeira coisa que você vai fazer depois que a gente tiver liberado para sair, mesmo que Eu, seja por um período. Qual que é o primeiro lugar que te vem na cabeça que você vai e fala, eu preciso ir ali? eu acho que eu sou apaixonado por mountain bike. Então, eu, com certeza, pegar meu mountain bike e ir com os meus atletas todos e fazer aquele. Eu falei com um amigo meu há umas semanas atrás que eu estava precisando fazer aquele treino de desligar o disjuntor, sabe? Que você não lembra como volta para casa, que você não consegue pedalar no plano, de tão Sim. exausto que você tá. Eu vou querer. Acho que é isso. É fazer aquele treino de desligar o disjuntor, aquela roubada que todo mundo fala. É fazer um treino desse, assim, já para dar uma acordada no corpo e começar o E ano se de tiver, vez. e se tiver muita lama, melhor ainda. Melhor. Eu sou um atleta meio grande, né? E quanto mais força, para mim, melhor. Quanto mais subir, para mim, melhor. Então, quanto mais travado para mim o percurso, melhor também. Que venha a lama, que seja assim. Não, ó, pode contar conosco que estaremos lá. Opa, o convite está feito. Eu queria saber de você, assim, além dessa sensação de estar confinado, né? Se você tem passado a refletir nas suas atividades físicas, porque eu vejo que você falou assim, as Sem pessoas estão dúvida. se adaptando, estão correndo em casa. Quais são as coisas que estão chegando até vocês com relação a esse momento? Ah, nossa, eu subi na escada, por exemplo, e treinei assim. Quais Não. são as adaptações que estão acontecendo? A escadaria do prédio foi uma ferramenta que achamos também, uma forma de manter o atleta ativo. Os atletas que moram em prédio. Foi uma forma que nós encontramos também do cara não ficar nessa mecânica que pode causar lesões, correndo em apartamento, correndo, virando sala e tudo. Essa Sim. laterabilidade ela é perigosa. O subir a escada passa a ser um movimento dentro do seu gesto, mais coerente em relação à mecânica articular, para prevenir lesão e manter a pessoa ativa. Ter uma Uhum. manutenção dessa parte desse sistema aeróbio do cara. Então, escadaria foi uma alternativa que nós achamos. Outra forma que nós achamos foram os educativos em casa mesmo que eu relatei. Uma conduta que desde que começou que assim que começou a quarentena, que tivemos que adotar, foi baixar a intensidade de todos os atletas que estavam em pico de treino, próximo à competição, recuamos com todos. O primeiro ponto, a primeira intenção foi manter a imunidade dos caras alta. Tem alguns pontos que precisam ser levados em consideração. O cara em casa muitos já estão com nível de estresse alto. Então já fica Sim. mais difícil de manter uma dieta à risca. Alguns deles, ou vários deles, passam a tomar um vinhozinho, uma cerveja com uma maior frequência. Ingesta de açúcar aumenta, de farinha branca, que também é inflamatório, e outras coisas que causam inflamação no corpo, que nos obrigam ao treino, que também causa uma inflamação, ser menos agressivo. Fazer com que o meu produto, o que eu tenho a oferecer para o atleta, não cause essa inflamação, não baixe mais a imunidade, não baixe a imunidade dele, até para não ficar tão vulnerável ao vírus. Uhum. Então, a primeira atitude que tivemos foi recuar na intensidade com todos. Aos poucos, essa diminuição da intensidade, nos primeiras 2, 3 semanas, o atleta ainda entende, apesar de ficar relutando com isso, o atleta entende e absorve com os argumentos que a gente traz. Porém, após esse período, eu vim inserindo
subindo um pouquinho mais de intensidade, começando a brincar um pouco mais com as zonas, até como fator motivacional, para o atleta também tocar os treinos e tudo, e não sair daquela rodagem, como se fosse uma espécie Sim. de base para todos. E até, uma espécie não, recuamos e até passa a ser um período de base, pensando nas provas que vão vir começo do ano, acredito. Eu tenho algumas provas que a gente tem contato com alguns organizadores. A gente sabe que a prova não vai acontecer, porém alguns organizadores não divulgam isso e ficam... é até genuíno esse pensamento, porque os caras também estão com a esperança que aconteça. Então, acho que está todo mundo nessa incerteza. Eu e mais alguns atletas íamos correr uma prova agora dia 21 de junho, é uma dessas de Extreme Triathlon. A preparação já estava a mil, já todo mundo dieta encaixada, tudo motivados, passagem, hospedagem, a prova seria fora do país, tudo que envolve a viagem, além da dedicação aos treinos. E aí vem esse balde de água fria que a prova não vai acontecer. Aos poucos você vai digerindo, vendo que realmente foi a melhor escolha e agora a gente tem ideia do que é isso, que não tem a menor condição da prova acontecer realmente. Porém, buscando outras alternativas também, pensando em provas em novembro, dezembro, acreditando que elas vão acontecer, para também motivar agora a ter um objetivo, a ter metas e tudo. Eu mesmo utilizei disso, para mim. Então, tem uma prova na Patagônia em dia 6 de dezembro que eu estou depositando minhas energias nela para que ela aconteça. Sim. É manter o foco, né? E mesmo quem não tem, não achou essa alternativa de provas, eu acho que vale a pena sentar com o seu treinador, traçar o objetivo, entender o porquê dessa conduta nesse momento, pensando nos próximos passos. Um período de base sólido, um período longo de base, saindo um pouco mais desse período, avançando um pouco mais no volume ou na intensidade após o seu período de base, vão te trazer grandes benefícios mais para frente, principalmente para a próxima temporada. Então, é hora de pensar na resiliência, é hora de pensar nos benefícios que esse período vai trazer para frente, do que ficar relutando com isso. É um momento que você não tem muito o que fazer. As provas foram canceladas, não tem mais onde competir. Então, vamos nos cuidar para quando tudo isso passar, você tá talvez na sua melhor forma. Coisa que a maioria dos atletas é aquela ansiedade por competir logo no começo do ano, que às vezes você não tem tempo nem de fazer um período de base sólido, concreto, e que eu acredito. Então, a forma de treinamento, a metodologia que a gente utiliza aqui, eu até costumo falar que foge um pouco do tradicional. A gente não tem aquele quadrinho com todo o planejamento certinho do atleta, os momentos teste, período de base, ordinário, aquele micro, meso e macrociclo, aquela coisa bonita que se vê na literatura e em algumas metodologias de treinamento. Aqui a gente prioriza na relação atleta-treinador frequente. Poxa, eu peço com os atletas que estão escutando a gente aí, eu peço de joelhos para eles me darem feedback o máximo possível, porque é isso que faz a gente mudar a estratégia semana a semana. As planilhas são semanais justamente por isso, para cada semana ter o ajuste necessário, de acordo com as variáveis da realidade dos atletas, família, alimentação, problema no trabalho, outras coisas que são variáveis, que possam influenciar na performance dele, tanto nos treinos quanto na prova, alto nível de cortisol, perde treino por algum outro motivo. Essa comunicação, ela é fundamental, atleta-treinador. Então aqui a gente, o planejamento existe, porém as semanas são pensadas semanas a semanas. O planejamento inicial existe, porém as modificações são frequentes, de acordo com cada um. Então, se você é um atleta e tem seu treinador e não dá feedback para ele frequentemente, dê. Tudo que ele precisa de você é feedback, é saber o que está acontecendo contigo.
Deixa eu te perguntar, desculpa, além dos treinamentos, vocês têm algum outro profissional que estão acompanhando, né? Sim, sim. Nutricionista, enfim, tem alguma outra? Qual que é a equipe? Como Boa, ela é formada? boa pergunta, Pedro. Assim como o treinamento, assim como o nadar, o pedalar, o correr, o fazer a musculação, a parte analgésica, a analgesia, ela é fundamental para você poder prevenir lesões e também para mim poder tirar mais de você. Então, temos um nutrólogo que acompanha a nossa equipe, então que cuida toda da parte tanto hormonal, todo o metabolismo do cara, toda a parte sanguínea e pensar no metabolismo não só para deixar ele na sua melhor eficiência com a alimentação, mas também quando você fala em eficiência em performance e eficiência também em recuperação, em Sim. acelerar a recuperação do seu metabolismo e até deixar a sua parte metabólica, fisiológica, deixar a sua mitocôndria mais eficiente, deixar o seu ciclo de Krebs ali cada vez trazendo mais energia para dentro da célula. Então, tudo isso favorece. Outra profissional que está com a gente é a Simone Miyamoto, também, que deve estar escutando a gente. Trabalha com liberação miofascial, massagem esportiva, Legal. acupuntura. Ela, assim como nós também, ela tem tem essa gama de ferramentas para trabalhar, de métodos. E o atleta chega para ela faz essa leitura e vê o que ele precisa naquele momento. Então, não é sempre acupuntura. Aquele momento, talvez a acupuntura seja a melhor estratégia. E assim ela vai direcionando dessa forma. Nutricionistas também nos acompanham, fisioterapeutas que também estão com a gente. Tem o Caio da Fisiológica, que também nos acompanha. Um abraço para ele se ele estiver vendo a gente. Então, são os pilares do treinamento, né? Treinamento, alimentação e descanso. Quando você fala descanso, vem a massagem, vem o alongamento, vem a soltura. E quando você fala da alimentação, o acompanhamento também do nutrólogo ou nutricionista frequente para saber como estão as suas taxas hormonais, como bater o peso, fazer uma análise de qual o seu melhor peso para ter a sua melhor eficiência, aliviar sobrecarga articular para prevenir lesões também, e o treinar. E um outro ponto, a família, né? A coisa das pessoas que estão com você no dia a dia. Então tem que estar todo mundo remando a favor, todo mundo no mesmo sentido, todo mundo entendendo e remando para o mesmo lado. Tem finais de semana que a gente sai para fazer treinos longos, aquela corda naquele sábado chuvoso, frio, e você tá na cama ali e você fala, puta merda, duro. E é um treino de 8, 9, 10 horas de treino previsto. E se a pessoa que está do seu lado ali não te dá uma força, tem momentos que você pode falhar. Então a pessoa que está do seu lado é fundamental também. Um beijo para a Alessandra, que me incentiva. Lucas, eu sou muito seu fã, já acompanho o seu trabalho. Poxa, obrigado, Pedro. Para mim estar nessa live é verdade, Obrigado. é um sonho. Admiro muito o seu conhecimento. Imagina, obrigado. Ficaria falando horas com você aqui. Obrigado. Sobre a gente pode pensar em novas lives sobre novos assuntos. Eu Claro. queria te perguntar só duas coisas para a gente finalizar aqui. A primeira se você pudesse retornar para um lugar nesse exato momento que te marcou na história da sua carreira como treinador, como atleta, qual seria? E o que você espera após tudo isso? Qual que é o sentimento para a sua modalidade pós todo esse confinamento, o vírus, enfim, tudo que a gente está passando? Queria te deixar aí numa... uma sinuca de bico, assim. Eu já, graças a Deus, eu tive oportunidades incríveis de estar em lugares incríveis e eu posso dizer que todos os lugares incríveis que eu estive até hoje foi por conta do esporte. Um em específico é muito difícil.
Eu tenho na minha memória uma competição que eu fui fazer na Escócia e tinha um trecho da corrida, era um triatlo extremo também, e um trecho da corrida era era 42 de corrida, né, no final da prova, e tinha um miolo de 15 km de alta montanha que a Alessandra, minha esposa, se uniu a mim porque era obrigatório subir com uma outra pessoa. Então, se fosse para escolher um lugar agora, gostaria de estar no alto da montanha com ela, passando por tudo que a gente passou novamente. Falaram o Havaí aqui. Havaí Falaram é outro, Havaí. Havaí mal, e também o Beto Liber, abraço, parceiro, grande atleta, treinador também da Liber Cycling, um amigão também. Competimos junto em 2010 ou 2012 em Maui, o Mundial de Xterra. É um lugar também mágico para estar nesse momento. São vários. Norseman, Noruega, também é outro lugar incrível. Brasil Ride, Bahia, aquele lugar também mágico, naqueles momentos que você passa, né, quando você leva o seu corpo ao extremo, você deixa os sentimentos aflorados, e aquilo torna aquela experiência ainda mais mágica. Quando você leva seu corpo no limite, você fica realmente, não é vulnerável, mas não vulnerável a ser conduzido por alguém, alguma coisa do tipo, mas você fica aberto a tudo aquilo, você faz uma leitura mais minuciosa de tudo que está ao seu redor, e mesmo do seu corpo também. A Alessandra, ela tem mania de falar que eu fico mal-humorado em algumas provas, mas eu fico em transe. Eu fico, sabe, eu gostaria muito de saber meditar. Meu pai estuda muito sobre isso, ele fala que eu medito e não sei nessas provas, porque realmente eu não vejo nada, eu fico preocupado com a minha alimentação, com a minha intensidade de prova, e tudo que está ao redor. Eu olho para aqueles visuais alucinantes, eu penso só, nossa, do caralho, onde eu tô agora e tal. Desculpa a palavra, mas nem é difícil assim. Uhum. Então, são alguns lugares que eu citei, difícil falar de um só. Tá. E falando um recado, uma mensagem. Eu acho não deixa de ser um legado. Eu acho que o momento que nós estamos é um momento de reflexão, de aprendizagem, de crescimento pessoal, e também crescimento da sua família, das pessoas que estão ao seu redor. Não é difícil. Não é difícil, não, usei o termo errado, mas as pessoas que estão ao seu redor, é o momento de todos cooperarem e se ajudarem. Buscar as pessoas competentes que podem te auxiliar para que você passe por essa de uma maneira mais leve, com uma saúde física e mental melhor do que você entrou. Vocês que não praticam atividade física, apesar, eu acredito que todos aqui, né, até pelo contexto da página, praticam, mas influenciem as pessoas que estão com vocês, mostrem os benefícios da atividade física, digam a elas o que pode ser feito. E para quem não caminha, o caminhar já é uma atividade física. E para quem não gosta dessa atividade física como um contexto mesmo do nadar, pedalar, correr, fazer musculação, a atividade física propriamente dita assim, o gesto, a expressão corporal, seja dança, seja qualquer outra atividade, se mexa, procure cuidar do seu maior bem, que é o seu corpo. Esse é um momento, acho que, para você organizar suas ideias, procurar profissionais qualificados, porque também, hoje em dia, todo mundo é personal trainer, todo mundo passa um treino e precisa ter um entendimento o porquê daquele treino. Confiar num profissional da área. O porquê de 8 repetições, o porquê de 1 minuto de recuperação, o porquê de 5 baterias, o porquê de tudo isso. Os profissionais qualificados que sabem o porquê e vão pensar no melhor para você. Então, acho que é um momento para pensar em tudo isso, adquirir conhecimento teórico e prático, conhecer o seu corpo, hora de estudar algumas coisas que você não tinha tempo e pôr em prática para o resto da vida. Eu acredito sim que esse é um momento. Talvez precisávamos passar por esse momento.
o mundo, o planeta Terra precisava passar por um momento como esse para repensar em algumas coisas. Em algumas eu acho que eu até estou sendo minimalista em muitas coisas. Pensar nas Uhum. condutas que a gente tem, não só na nossa vida, mas também para fora dela, não só dentro de casa, mas fora dela. E o que eu peço a todos é que sejam cuidadosos com o maior bem de vocês, que é o seu corpo, e as pessoas que amam vocês, as pessoas que estão ao redor. E não necessariamente a pessoa que está ao seu lado sempre. Não é só ela, mas também as Sim. pessoas que estão remando no mesmo favor, que têm as mesmas ideologias. Mais uma vez, voltando ao assunto da bike, eu acho que todos procurarem se locomover das maneiras mais naturais, com menos, que emitem menos poluentes, que deixam a cidade. Muitas pessoas já. Acho que todo mundo já saiu na rua. Não está uma maravilha a cidade? Poucos carros na rua, todo mundo se. É inviável, eu entendo. O trabalho de muitas pessoas exige o automóvel, mas façam essa leitura. Eu acho que o bom senso também dos empresários, das pessoas que são responsáveis pela vida de outras, que tem que ter algumas. Que liberam a pessoa para, de repente, chegar um pouco mais tarde, ou de repente ir de bike, mas pôr uma ducha para o cara tomar um banho e poder trabalhar limpo após isso. Eu acho que essa leitura e pensar no coletivo, principalmente as pessoas que têm que têm o maior poder de persuasão, entre outras, Uhum. tem que pensar nisso, assim. Eu até me confundo um pouco no que falar, porque são Não, muitas coisas que precisam ser pensadas e serem vistas de outra forma. E, sim, Pedro, só queria muito agradecer tudo que você falou. claro. Para mim é um prazer estar aqui contigo. Fico muito grato e aberto também a gente falar de outros assuntos, sobre parte técnica de Ó, treinamento. E obrigado, viu? imagina, eu que agradeço por toda essa mensagem, né? Enfim, eu venho pensando muito exatamente isso. Talvez não com todas as palavras otimamente colocadas, porque, enfim, eu tô mega emocionado, tô me controlando aqui. Mas eu acredito Obrigado. nisso. E nós no Correr pelo Mundo e na BTC Viagens, nós temos um dos donos, o Alex, que deve estar nos assistindo. Ele várias vezes vai de bike e a gente conversou isso várias vezes com relação a estimular isso na empresa e tudo mais. E eu super Sim, acredito que a gente possa fazer cada vez mais. E já que você deixou à disposição, eu já falo aqui para a gente pensar numa outra live focada nos seus, já que surgiram tantos lugares aí que você foi, da gente só falar das suas histórias, né? E aí tem que legal, chamar vamos. a esposa também para contar. A gente pode Ela bolar faz parte alguma. de tudo isso, Então, já fica aí com o convite. A certeza. gente pode Obrigado. pensar no próximo assunto, que mais uma vez vai ser mais uma vez estar com uma pessoa que eu admiro, é uma honra. E agradeço o Obrigado, Pedro. convite. Eu queria agradecer também aqui o Thiago, o Alex, o Alessandro, que são os donos, né, da BTC Viagens e do Correr pelo Mundo, por dar essa oportunidade de participar desse projeto. Ao Tobias, a Gisele também, que tem nos apoiado. E, já aceitou aqui. Pronto. Olha lá, Pronto. a patroa. Vamos Agradecer marcar, o Thiago. Lu. Eu acho que as perguntas são importantes. O pessoal que puder Sim, mandar perguntas e assuntos, mandem pro Pedro e a sim. gente vai desenrolando sobre elas. Para mim vai ser um prazer dividir um pouco isso com vocês. Agora deixa seus canais, né, as páginas para a gente também, para as pessoas acompanharem o trabalho de vocês. Legal. Nós temos primeiro o nosso site, para quem quiser conhecer um pouco da nossa metodologia, né, do que a gente faz, www.carra, Carra é com H, K de Calunga, assim como está escrito aqui, Carra, K-A-H-A, Multisport. O site, desculpa, é Carra, www.carra.pro.br, é ponto .pro, P de pato, R-O. O nosso Instagram,
é Carra_Multisport. O meu Instagram pessoal é Lucas_Benjamin, com 2 N's de navio no final. E quem quiser também mandar perguntas para mim lá, e a gente pode direcionar de alguma forma isso. Com certeza. E já vamos adiantar que a gente vai ter uma live no futuro aí para falar das suas histórias. Já vai preparando as medalhas, camisetas, tudo. Legal, tem bastante coisa para mostrar. Espero que tenha outras mais para frente. Teremos e eu quero agradecer de novo, desejar uma ótima semana, uma boa noite. Igualmente. Um bom jantar e Obrigado. E é isso. Uma honra estar aqui com você. Poxa, mais uma vez, obrigado pelas palavras. O ser uma honra, para mim é uma honra fazer parte de tudo isso. Eu sou uma pessoa comum, como todos nós que estamos aqui. Eu acho que todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, basta querer muito, se dedicar a isso, abrir mão de algumas coisas para ter outras. Então, eu sou uma pessoa normal e para mim é um grande prazer também, uma honra estar aqui com você. Mais uma vez agradeço, boa noite, e o que eu desejo a todos é realmente uma saúde física e mental para passar por esse momento e sairmos ainda mais fortes e o que a gente aprender agora, que a gente consiga levar para o resto da vida. É um momento histórico que estamos passando e que seja da melhor maneira. Com certeza. E com muito esporte, né? Muita sabedoria acima de tudo. Acho que esporte é uma grande ferramenta para esse momento, para a vida. Mas para esse momento é uma ferramenta valiosa para você cuidar também não só do seu físico, mas também da mente. Tá bom. Isso. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. A gente ficaria aqui por horas. Vai embora, se começar a falar aqui, a gente vai embora. Obrigado. Uma boa noite e até mais, viu? Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Ótima semana.